Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Beleza. Gente, para quem não conhece, a doutora Luciana Dadalto, ela é advogada, ela é especialista em direito da saúde. Vai me corrigindo, doutora, se eu passar alguma parte aqui, que são vários títulos, então eu posso me perder aqui. Ela é advogada, consultora jurídica especializada em saúde, bioticista, pesquisadora, palestrante e professora. Obrigado pelo seu tempo, doutora. Estou à disposição. Que bom, espero que hoje dê certo. Ah, sim, hoje sim. Hoje eu já estou aqui com dois modems de Wi-Fi diferentes para a gente garantir que esse assunto é muito importante. A gente veio recebendo aqui nos comentários, nos inbox e também de algum dos nossos clientes aqui da agência para esclarecer melhor sobre a telemedicina nesse período de pandemia. Tá bom? Ok, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Nós teremos a duração então, doutora, para esclarecer para todo mundo, 30 minutos e ao final vamos abrir algumas perguntas e também elas poderão ser respondidas durante o bate-papo mesmo, de forma bem descontraída, para ficar bem interativa essa comunicação. Combinado. Vamos lá, pessoal. A nossa primeira pergunta é então em relação: o que uma clínica ou profissional da saúde tem que saber antes de implementar a telemedicina no consultório? Quais são os pontos positivos e negativos da prática da telemedicina? Bom, então vamos lá. Primeiro, para saber, né, para fazer a implementação, você precisa investir em tecnologia da informação. Não adianta querer fazer telemedicina usando o WhatsApp, usando o Telegram, né, usando essas ferramentas que a gente já tem. Telemedicina a gente faz com softwares próprios para telemedicina. Então, isso é extremamente importante porque protege o sigilo da informação, evita que os dados vazem, né? Evita hacker. É claro que nada é 100%, mas quanto mais você investir em tecnologia da informação, mais seguro a sua empresa vai estar e menos possibilidade de você ter algum problema você vai ter. O pessoal está aqui falando que está travando, mas para mim está boa a conexão. É para você, doutora? Para mim tá boa também. Talvez seja um delay aí que está tendo várias lives aqui nas redes sociais. Inclusive, nós daqui da agência recebemos informações que os aplicativos, as redes sociais por si só, estão tendo vários acessos simultâneos de ao vivo e por isso pode sofrer algum atraso de mensagem. Mas vamos decorrer aqui, para a gente conseguir ter o assunto. Doutora, então, pegando esse gancho que você acabou de me dizer, tem que ser um software, então, específico. Eu não posso fazer uma consulta, por exemplo, com Google Meet ou Zoom, por exemplo? Olha, vamos lá. A gente está aqui falando de recomendações. Não tem nenhuma lei, nenhuma norma dizendo que não pode. Não é recomendável. É recomendável que a gente tenha programas específicos com políticas de segurança de informação próprias para atendimento de saúde, para lidar com dados sensíveis. Porque nós estamos falando aqui de armazenamento de dados sensíveis, que são os dados do paciente. Certo, então a gente fala também aqui na segurança da informação e para trazer então como ponto positivo para as clínicas nesse período, você poderia citar para a gente, doutora, quais seriam esses pontos positivos que irão trazer para os profissionais, por exemplo, de clínicas particulares ou médicos que estão parados devido aos decretos de vários municípios por todo o Brasil? Olha, o grande benefício da telemedicina é esse, né? É possibilitar o trabalho sem interação pessoal, né? Sem interação face-to-face, cara a cara. Então, acho que esse, nesse momento, é o melhor benefício. Em consultórios, clínicas que estariam parados, conseguiriam atender, né? Realizar atendimentos via telemedicina. Mas é importante ressaltar que as normativas, nesse momento, elas não estão muito claras ainda. Então, por exemplo, existe uma dúvida se é possível fazer primeiro atendimento por telemedicina. E o Conselho Regional o CRM do Rio de Janeiro, a gente está com vários CRMs regulamentando,
se eu não me engano, eu vou até conferir se é o do Rio de Janeiro ou o da Bahia, disse, regulamentou que não pode ser atendimento de primeira consulta. Então, só pacientes que já são pacientes é que podem se utilizar dessa ferramenta. Então, nós ainda estamos vivendo um momento um pouco nebuloso, né? Do que pode e do que não pode. Então, nesse momento, parcimônia é a melhor palavra para a gente evitar problemas futuros. Certo. Então, aqui a gente já citou alguns pontos de cuidados em relação à tecnologia e conceitos éticos. Teria outro ponto que você gostaria de citar, doutora, sobre o ponto ético para esses atendimentos à distância pela internet? A gente precisa tomar muito cuidado com a cobrança, né? A cobrança está permitida, mas a gente tem que tomar cuidado com o aviltamento desses valores, ou seja, o médico cobrava 100 no consultório e agora, por telemedicina, ele está cobrando 3 vezes mais. Né? E isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Certo. Inclusive, essa é uma dúvida da nossa participante da live, acho que acredito que esteja aqui a doutora Andrea Balgarten. Ela fez uma pergunta: pode ser cobrado, então, o valor igual à consulta presencial? Pode ser cobrado igual. Só que, vamos lá, você vai cobrar o valor que você considera justo, você vai passar esse valor para o paciente antes da consulta e o paciente tem que aceitar. O que não pode, né, o que não é recomendável é que você fale assim, minha consulta no consultório era 100, agora em teleconsulta ela é 300. Porque não tem nada que justifique esse aumento absurdo. Lembrando que nós estamos falando de pacientes que já são pacientes daquele profissional. Certo. E vale lembrar... Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que uma outra questão que a gente tem, do ponto de vista ético, que tem que tomar muito cuidado é exatamente com o consentimento, né? É preciso explicar para o paciente quais são as vantagens da telemedicina e também quais são as desvantagens, porque o paciente pode recusar, ele pode dizer, não, essa modalidade de atendimento, ela não me atende, eu não quero. Mas ele precisa ser esclarecido sobre isso antes da realização da consulta, antes de fazer o pagamento, porque senão isso vai dar problema. Sim, e agora a gente pode pegar também uma deixa aqui desse assunto em relação à assinatura desse termo que está sendo gravado, por exemplo, a consulta. Esse termo, ele também se refere-se à receita de um remédio. Como é que faz para assinar esse termo, tanto da receita quanto dos direitos ali da gravação do vídeo? Não, calma, são coisas diferentes. Uma coisa é o termo de consentimento, a realização da consulta por telemedicina. A outra coisa é a receita médica, a receita que o médico vai emitir. A receita que o médico vai emitir, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que vai dizer pra gente que o médico tem que se utilizar da assinatura eletrônica. Né? A gente, na verdade, a portaria traz 3 opções. Ou o médico se utiliza da assinatura eletrônica, ou ele faz anexa junto à receita alguma informação que comprove que ele é ele mesmo. Mas, na verdade, assim, a melhor forma hoje é certificado, né, os certificados digitais. Então, a gente precisa lá, muitos médicos ainda não têm, então tem que ir numa certificadora específica, fazer a sua certificação digital para conseguir fazer pedido de exame, para fazer receita, laudo médico, tudo isso a gente precisa da certificação digital com a assinatura eletrônica. Isso é diferente do termo de consentimento. O termo de consentimento é uma autorização do paciente ou um ok do paciente de que ele está entendendo que essa consulta vai ser por telemedicina, que vai ser gravado, que não vai ser gravado, porque não existe obrigatoriedade de gravar o vídeo. Tá? A gente pode escrever no prontuário que foi feita uma chamada de vídeo que durou do horário X ao horário Y. Muita gente está achando que, nossa, eu vou ter que arranjar uma nova tecnologia para poder gravar. Isso não é obrigatório. Posso fazer? Posso.
eu tenho que colher o consentimento do paciente de que essa gravação ficará armazenada. Mas o consentimento é do paciente. A assinatura eletrônica é do médico nos documentos que ele vai produzir. Certo, maravilha, doutora. Foi muito bem explicado ao pessoal sobre essa dúvida, questão de assinatura do termo de consentimento e em relação à gravação da consulta durante. Então, não é obrigatório, depende da vontade do médico de realizar essa gravação ou não. Pessoal que está entrando aqui agora e depois que... Da vontade do médico, só um minuto, da vontade do médico e da autorização do paciente. Porque o paciente pode dizer, doutor, eu quero a teleconsulta, mas eu não quero, não autorizo a gravação. Sim, muito bom, muito importante relevar essa informação. Obrigado pela relevância. Doutora, para quem não conhece ainda, vamos lá, pessoal. Doutora Luciana Dadalto, ela é advogada, consultora especializada em saúde. Ela é bioticista, pesquisadora, palestrante e professora. Hoje, nosso bate-papo, falamos sobre a telemedicina, principalmente nas questões da atualidade sobre a pandemia do coronavírus. Então, a gente trouxe algumas perguntas chaves sobre o tema específico e também iremos abrir para as perguntas que o pessoal já escreveu no Instagram, na página de ambos os perfis, ou aqui que a gente está deixando na tela. Por exemplo, a doutora Andréa Balgarten, para que gravar, então, a consulta? Andréia, vai depender da especificidade de cada caso. Imagina que você quer discutir o caso com um colega, que seja, não sei, uma lesão de pele, por exemplo. E aí você quer gravar, né, o corpo do paciente para fazer uma teleinterconsulta. Mas quem vai decidir a razão da gravação é o médico. Ele é que vai entender se isso é necessário ou não. Eu te confesso que acho que na maior parte das situações eu não vejo necessidade de gravar, não. Certo. Vamos lá, então, para uma próxima pergunta, onde falaremos quais são as particularidades da telemedicina autorizada no contexto do Covid-19. Porque, junto com a pandemia, a telemedicina virou pauta, manchete desse assunto. Então, ela teve mais destaque, ela foi acelerada esse processo na justiça, doutora, por conta da pandemia, porque ela é um assunto já antigo que vem recorrendo nos tribunais, né? Na verdade, não nos tribunais, né? A discussão da telemedicina é uma discussão que está muito no âmbito do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina havia regulamentado no final de 2018 e ele revogou a regulamentação no começo de 2019 e até então estava estudando uma nova regulamentação, inclusive abriu consulta pública com os médicos e etc. Só que então estava parado. Neste momento, a telemedicina não tinha regulamentação. Não é que ela era proibida, ela não tinha regulamentação. E aí, diante da inexistência de regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, os médicos não se sentiam seguros em oferecer. Só que aí a gente teve o coronavírus, né, o Covid, que apareceu aí para dizer para a gente, vocês precisam manter um isolamento social, né, vocês precisam estar distantes. Como é que a gente faz para estar distante, necessitando de cuidados médicos ou psicológicos, etc., por meio da utilização da tecnologia? Então, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma recomendação autorizando a teleconsulta, o telemonitoramento, a teleorientação e a teleinterconsulta, e o Ministério da Saúde publicou uma portaria autorizando a teleconsulta. Certo, então, e na sua opinião, você acredita, doutora, que a telemedicina continuará após a pandemia? Olha, todas as regulamentações que a gente tem são por prazo determinado, ou seja, elas dizem que elas duram enquanto a pandemia durar. Mas eu acredito que esse é um caminho sem volta. Então, que quando a pandemia acabar, nós vamos acabar provavelmente legalizando essas questões. Lembrando que já existe no Congresso Nacional um projeto de lei que já passou pela Câmara e agora está no Senado, passou pela Câmara semana passada e agora está no Senado. Então, pode ser que esse projeto legalize
a realização da telemedicina. Mas a gente precisa ter cuidado, porque legalização é uma coisa e possibilidade ética de realização é outra. Quem vai gerir e normatizar a questão ética são os conselhos de classe. Tem uma fisioterapeuta aqui perguntando para a gente se as orientações são a mesma da fisioterapia. Cada conselho de classe está regulando de uma forma. O COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia, regulamentou na semana passada, possibilitando o atendimento, né, remoto enquanto durar a pandemia. Então, cada profissional de saúde precisa entrar, né, no site do seu conselho de classe e verificar a normativa específica para eles. Nesse momento, doutora, várias atualizações estão acontecendo, né? Então, as notícias podem ser conferidas a todo momento, a mudança. Exatamente. Então, e elas podem mudar mesmo, né? Eu posso falar uma coisa hoje e hoje à noite ser publicada uma lei que fala o contrário. Então, isso é muito importante, né? A gente tem que tomar cuidado porque as notícias estão mudando muito rapidamente. E não existe, acho que uma coisa que eu tenho falado muito não existem respostas prontas, não existem verdades absolutas. As coisas estão mudando muito rápido, então o profissional realmente precisa tomar muito cuidado ao lidar com essa situação. Certo. Doutora, é muito importante esse esclarecimento que a senhora está fazendo para todo o pessoal. É uma informação muito boa e útil para a sociedade e está esclarecendo bastante várias dúvidas. E vamos prosseguir aqui então com a próxima pergunta. Quais profissionais da área da saúde estão aptos para realizar a telemedicina? Se eu conseguiria dizer para nós quais desses profissionais da área de saúde estão mais aptos ou aptos a realizar a consulta à distância? Todos os conselhos de classe da saúde regulamentaram nas últimas 2 semanas. Então, não existe quem está mais apto ou menos apto. Todos os profissionais têm legitimidade do seu conselho de classe para realizar o atendimento, porque aí a gente não fala mais em telemedicina, né? A gente fala o atendimento remoto. O psicólogo tem, o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, o COFEM regulamentou agora. Então, todos os profissionais já têm respaldo dos seus conselhos de classe, lembrando que esse respaldo é enquanto durar a pandemia. Tem uma pergunta aqui que está recorrente. Onde fazer certificado digital? Nas empresas certificadoras. Existem empresas especializadas na feitura de certificados, né, de assinatura eletrônica de certificados digitais. Aí você tem que ver na sua cidade o que tem de disponibilidade aí. Não vamos nos comprometer em indicar uma empresa de certificação digital, citar nomes aqui de algumas. Vamos fazer propaganda aqui para o pessoal. Maravilha. E a assinatura digital ela é super válida, inclusive nós aqui da Agência de Saúde, todos os nossos contratos, não somente na área da saúde, é realizado via certificação digital. É válido no âmbito jurídico, né, doutora? Normal. Na verdade, assim, a assinatura digital, a gente só tem que tomar cuidado. Existe uma diferença entre assinatura digital e certificado eletrônico, né? Uhum. Mas as assinaturas digitais, e aí isso também vai abarcar o certificado eletrônico, elas são hoje um meio muito simples, né? Elas são hoje um meio muito simples da gente assinar contrato mesmo, para acabar com aquela coisa de vai no cartório, registra firma. Então eu digo que toda pessoa física deveria ter, né, uma assinatura digital. Porque qual que é a diferença? Aqui a Andréia está perguntando se a certificação médica é isso, né? É a mesma coisa. Nós estamos falando, tecnicamente falando, a assinatura digital seria eu pegar um papel, assinar, tirar uma foto, por exemplo, e digitalizar. Nós estamos falando aqui da certificação eletrônica, ou seja, aquela que eu vou ter um token ou um certificado instalado na minha máquina, que eu vou pagar para isso, então que eu tenho que contratar uma empresa para fazer isso. Então tem que tomar cuidado com a diferença, né, entre assinatura digital e certificação eletrônica.
Certo, maravilha, doutora. Muito obrigado por esse esclarecimento. Então, assinatura digital aí para o pessoal. Fiquem ligados, procurem qual é o melhor na região, que melhor atende, né? Busquem na internet informações certas, verifiquem opiniões de usuários que utilizem essas plataformas e serviços de software. É um grande meio para saber se essa empresa ela é confiável. Uma outra pergunta, doutora. O atendimento eletivo por médicos particulares, consultas, devem voltar ao normal? Você acredita que esses próximos decretos que estão vindo aí pela frente devem voltar ao normal? Porque é uma grande preocupação, que paralisou tudo, né? Então, agora os médicos particulares, e agora? Deve voltar ao normal? Essa pergunta precisa de uma bola de cristal, né? Para responder. Eu não sei. Eu não sei se vai voltar. Eu não sei. A pessoa que é a minha opinião pessoal, eu não Por sei. gentileza, vamos compartilhar, vamos compartilhar. Não, Agora, a minha opinião é que deve continuar suspenso, porque nós estamos num período de isolamento social e a gente sabe, por todos os estudos, que o isolamento social é a melhor forma da gente evitar um caos maior e uma sobrecarga para o nosso sistema de saúde. Então, a minha opinião é que ele deve continuar. Agora, se o governo vai liberar, porque, na verdade, eu acho que isso é importante, não existe nenhuma proibição. Existe uma recomendação e que está sendo cumprida por todo mundo, porque os hospitais estão abarrotados de casos específicos de coronavírus e os médicos acabam, né, estão sendo demandados em outras questões. Mas, neste momento, não existe uma proibição, a não ser em algumas cidades, em alguns estados. Mas como a gente está falando aqui, para a gente que está no Brasil inteiro, acho que isso é importante, né? Não existe uma proibição nacional das cirurgias eletivas. beleza. Doutor, você poderia citar para nós sobre quais são as principais preocupações jurídicas dos médicos nesse momento de crise no Brasil? Tem aparecido bastante algumas preocupações recorrentes jurídicas em relação a esse período? Tem, mas muito mais os médicos que estão na linha de frente do que das clínicas e consultórios. Quem está na linha de frente são as preocupações com atendimento com EPI, né? Estou atendendo no hospital e não tenho equipamento de proteção individual. Posso ou não posso recusar o atendimento? Uma outra... Só um minutinho. Claro, doutora. Saúde. Uma outra preocupação eu sou médico do grupo de risco. Sou idoso, sou cardiopata, sou pneumopata. Posso recusar atender? E isso, o conselho está dizendo para a gente que esses profissionais têm que permanecer na instituição hospitalar, mas saírem da linha de frente. Então, se eu sou do grupo de risco, eu vou continuar trabalhando, mas eu não vou fazer atendimento direto ao paciente. Mas, de novo, acho que isso é muito importante. Tudo está mudando muito rápido. O que a gente acha é que na hora que o sistema colapsar, né, todas essas regras vão ser mudadas novamente. Então, acho que isso é importante deixar claro. Maravilha, doutora. Pessoal que entrou então agora, repetindo novamente, nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Dadalto. Ela é advogada, consultora jurídica especializada em saúde. Ela é bioticista, pesquisadora, palestrante e professora. Ela está aqui hoje esclarecendo algumas dúvidas, uma fonte eficaz para a sociedade. Nós estamos desde a semana passada trazendo informações coerentes para o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Então, estamos trazendo os profissionais especializados em áreas diferentes para a gente falar e trocar, bater papo mesmo em relação a esses assuntos tão recorrentes nas manchetes do Brasil, por exemplo. E vamos lá, então, logo já vou abrir para as perguntas aqui, vou citar as principais perguntas. Vamos continuar aqui, então. O médico microempresário pode ter aporte de empréstimo com condições facilitadas especiais para manter sua clínica? Nós temos que esperar as regulamentações do governo específicas para isso, né? O governo está
estudando todas essas questões, e aí a gente vai ter que aguardar como é que o governo vai se comportar em relação a essa questão. Em termos de ética, doutora, qual a maneira ideal que um médico deve se comportar nesse momento interligado à telemedicina? Nossa, essa pergunta é muito ampla. É o que a gente falou no começo, né? Ter segurança de dados, eu acho que essa é a principal preocupação. Eu vou fazer um atendimento remoto, eu preciso que esses dados não vazem. E fazer a cobrança de uma forma justa. Então, pode cobrar, mas eu tenho que cobrar de uma forma justa, né? O que for, o valor que eu já praticar, não aviltar esses valores e colher o consentimento do paciente, né? Tem que explicar para o paciente o que vai acontecer. Tomar muito cuidado com propagandas, né? As propagandas continuam proibidas, o médico não pode fazer propaganda. Então, tá rolando, eu tenho recebido muito WhatsApp, foto do médico, dizendo agora eu estou atendendo por WhatsApp, aí com o nome do o número do telefone. Isso é proibido, né? Não mudou, essa regra não mudou. A Andréia está perguntando se a cobrança deve ser mais baixa. Não, Andréia, não tem nenhuma regulamentação de que a cobrança tem que ser mais baixa. Cobrança é o que o profissional entender justo e o que o paciente topar pagar. O recomendado é que você não destoe especialmente a maior do valor que você pratica no seu consultório. O que a gente tem deixa eu só confirmar qual é a resolução. O CREMEB, o Conselho da Bahia, falou que os médicos podem dar desconto para pacientes de operadora. Tipo, eu atendia um paciente... Deixa eu só confirmar se é o CREMEB, para não falar besteira. Desculpa, não é o CREMEB, não. O CRM do Piauí falou o seguinte, olha, essa é uma dúvida muito comum, né? Paciente que eu atendo por operadora. Como é que eu faço com esse paciente? Você precisa negociar com a operadora e ver se a operadora vai continuar pagando mesmo teleconsulta. Ah, Luciana, mas eu não consigo falar na operadora, eu preciso consultar esse paciente, eu prefiro ver, eu preciso ver. Então, o que eu faço? O CRM do Piauí acredita que ele recomenda que você pode você pode atender esse paciente particular e eventualmente pode até dar você pode até dar um desconto porque ele era um paciente de convênio. Alguém perguntou assim, como é que o paciente vai saber que eu estou, que eu faço a teleconsulta? Vamos lá, são pacientes seus, não são? Lembrando que a gente não pode fazer novas consultas, novos pacientes. Então, você vai informar para os seus pacientes que você está atendendo nessa modalidade. Como é que é a forma de comunicação com seus pacientes? Rede social é forma de comunicação com o público, em geral, não com seus pacientes. Você vai pedir para sua secretária ligar, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo, prezado paciente, estou atendendo na modalidade de telemedicina, que é muito diferente de fazer propaganda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Fazer propaganda não é a mesma coisa do que informar ao seu paciente. Anúncio em rede social é proibido, sempre foi proibido. Então, por exemplo, se um médico X pensar, eu posso divulgar nas minhas redes sociais que a partir de tal dia eu estou realizando a telemedicina. A sua rede é aberta? Ou seja, você está divulgando isso para o público inteiro? Isso é um anúncio. Anúncio a gente não pode fazer. Nunca pôde. Muito importante falar sobre isso. E aqui a gente repassa por algumas perguntas que o pessoal nos fez aqui no inbox da agência. E vamos a elas. A doutora Renata Gabriele perguntou se a telemedicina é somente para quem tem consulta marcada, que não pode ser adiada. Se não for urgência, não pode. Então, essas questões, né, de novo, assim, eu tô vendo aqui o pessoal, né, o profissional, e eu entendo, tem a angústia de querer respostas.
E como eu disse para vocês, gente, esse é um momento de muito mais dúvidas do que respostas. Nós estamos aqui, eu estou com um arquivo aberto com com 5 posicionamentos de 5 conselhos regionais de medicina, porque o Conselho Federal ainda não regulamentou, ele ainda não disse isso para a gente. Então, o que tem prevalecido? O que tem prevalecido é o entendimento de que você vai fazer teleconsulta de pacientes que já eram seus e que necessitem naquele momento de serem consultados. O objetivo da teleconsulta não é para fazer consulta eletiva. É, por exemplo, um geriatra que precisa monitorar o seu paciente. Um paciente oncológico, né? O oncologista que precisa monitorar o seu paciente. O psiquiatra que vai fazer um atendimento, né? Uma consulta. Então, essa é a questão. O que acontece é que a gente vai ter, obviamente, muitos profissionais médicos que não estão nessa linha de frente ou numa especialidade que tem muita urgência e que esses profissionais estão um pouco amarrados nessa situação. Sim, e vão surgir várias dúvidas em todo esse tempo, como que eles vão se posicionar. Você tocou num assunto muito importante sobre como se comunicar com o seu paciente. Existem algumas maneiras, você pode vir com mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, que é um e-mail muito eficiente, você pode vir pelas redes sociais, comunicar que a teleconsulta, a telemedicina está sendo realizada para os pacientes que em tratamento, por exemplo, né? Se enfatizar essa parte, pode ser anunciado? Vamos lá, de novo. Anúncio eu não posso fazer, eu posso informar. Anúncio é eu vender o meu serviço, é eu dizer, no consultório da doutora Luciana, agora a gente faz telemedicina. É diferente de eu fazer um post informativo. A telemedicina agora é permitida. Procure o seu médico de confiança. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que o médico pode dizer em redes sociais? Ele pode dar informações genéricas para o paciente. Ele não pode comentar caso concreto, ele não pode mostrar paciente, não pode postar fotos de paciente, e ele não pode vender o serviço dele. É isso mesmo, doutora. Apesar de ter vários médicos hoje que estão realizando esses processos de comunicação que pode ser considerado errado, mas segundo o Código de Ética, o CFM, a doutora está esclarecendo aqui agora, enfatizando que esses meios de propaganda continuam proibidos ainda nesse período de pandemia, que foi uma nota enviada pelo CFM para o Ministério da Saúde pelo período de pandemia do coronavírus, né? Que foi liberado a telemedicina nesse momento. Correto, doutora? Correto. Uma nota do Ministério da Saúde, desculpa, uma nota, um ofício do CFM para o Ministério e depois uma portaria do Ministério da Saúde. Maravilha. Vamos à próxima pergunta. Doutora Marilise, uropediatra, ela é de Bauru, São Paulo. Consultas a pacientes de convênio que não necessitam de exame físico e já estão em acompanhamento, poderão ser registrados e cobradas normalmente, mesmo sendo de convênios que atualmente precisam de guia com autorização prévia? Como eu disse, pacientes de convênio, o médico vai ter que entrar em contato com o convênio e ver qual é a postura do convênio em relação a isso. Nós não temos regulamentação genérica para todos os convênios. Infelizmente, isso é muito chato, né? Mas a gente tem que lembrar que nós estamos numa situação completamente diferente, né? Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, então está todo mundo tentando correr atrás do prejuízo. Aqui está perguntando a Ana Paula, nem com autorização do paciente pode colocar foto? Não, gente, não pode. Não pode colocar foto de paciente em rede social. Ah, Luciana, mas o doutor fulaninho faz. Todo mundo não, mas muitos médicos fazem. O que isso significa na prática? O aumento das denúncias nos conselhos regionais de medicina. Cada vez mais a gente tem médicos respondendo a processos éticos disciplinares por propaganda irregular, por utilização de foto, por anúncio e por outras questões. Exatamente. É muito importante relevar essa informação que a comunicação ética ela é
muito eficiente, apesar de não poder utilizar alguns termos da publicidade, ela é super eficiente se feita com um bom trabalho de qualidade. Existe uma quantidade imensa de conteúdo relevante, conteúdo rico, que pode ser disponibilizado para a sociedade e que isso vai trazer um retorno para o médico, sim. Não precisa apelar para alguns termos da publicidade, como divulgar valores, colocar antes e depois do paciente, tirar selfies dentro de cirurgias, que são situações terríveis que vemos vários médicos praticando, né? Sim, sim. E é isso, assim, existem muitas formas de engajar pacientes em redes sociais sem ferir a ética médica. Maravilha. Já estamos finalizando aqui, pessoal, então, nossa live. Só mais uma pergunta aqui da Carol Alencar. Sobre receitas médicas. A gente tocou no assunto no começo da nossa live. Como que eu posso fazer para serem repassadas? Então, as resoluções, a resolução federal, ou seja, a portaria do Ministério da Saúde e o documento, o ofício que o Conselho Federal de Medicina mandou para o Ministério da Saúde não fala. O que a gente tem são as resoluções estaduais que estão saindo e todas elas estão dizendo da possibilidade de utilização de um serviço pago, por exemplo, um motoboy, para levar a receita até o seu paciente e, obviamente, cobrando o valor desse serviço do motoboy para o paciente. Tudo que é combinado pode fazer. Você pode combinar, Luciana, eu vou combinar que eu vou deixar na portaria do meu prédio, o paciente vai pegar. Ok, não tem problema. Então, você vai ter que combinar com o seu paciente essa forma, tendo já, como eu disse para vocês, autorização de alguns conselhos estaduais para que se mande um serviço de motoboy para fazer essa entrega. Aqui a gente tem uma pergunta do Gésio ACF falando sobre essas tendências, se elas podem mudar ou não. Como a doutora explicou, pode mudar de uma hora para outra essas questões que nós estamos falando aqui, mas algumas, como a publicidade ética na internet, já é termos antigos que a gente vem praticando aqui, principalmente na saúde em relação aos nossos clientes, e que não tende a mudar em relação a isso, né, doutora? Sim, assim, a gente até tem, né? O Conselho Federal de Medicina está com uma consulta pública já há algum tempo para mudar as regras de publicidade. Só que neste momento está tudo suspenso no Conselho Federal de Medicina. O CFM está pensando exclusivamente na pandemia. Então, as regras que nós estamos falando e que podem ser mudadas a qualquer momento são essas regras específicas da pandemia, da telemedicina, da cobrança, de como enviar receita. Lembrando aqui para a pessoa que perguntou de enviar receita, que como a gente está falando de receita assinada com assinatura eletrônica, a gente pode enviar por e-mail, por exemplo, para o paciente. Pedido de exame, gente, a mesma coisa. Pedido de exame, relatório médico, atestado médico, receita, tudo isso pode ser feito ou com você enviando o documento por e-mail para o seu paciente ou via um motoboy, por exemplo, um serviço de entrega. Certo, maravilha. Doutora, eu vou agradecer imensamente o seu tempo. Como prometido, a gente finalizou aqui nossa meia hora de bate-papo em relação à telemedicina e acabamos estendendo para outro assunto, que foi publicidade ética, segundo o CFM, que é um assunto muito rico e interessante e que a gente depois podemos até combinar um dia posterior para falar sobre esse assunto exclusivamente, né? Podemos, estou à disposição. Tem alguém falando assim, oi, espera. Nilda 4626. Nilda, enquanto você escreve aqui, eu quero agradecer novamente a presença da nossa advogada, a doutora Luciana Dadalto, que esteve aqui conosco hoje para falar sobre a telemedicina. E, doutora, gostaria que você deixasse uma mensagem para toda a sociedade, para o Brasil, que possa confortar as mentes das pessoas, e principalmente dos médicos, profissionais da área da saúde, que estão aí a todo vapor, com mente a mil, com esses decretos e paralisação de tudo, que está afetando principalmente a economia do bolso próprio. Gente, eu acho que assim, independente de ser médico, né, de ser
qualquer profissional, estamos todos sendo afetados, mas nós estamos lidando com um assunto de força maior que diz respeito à saúde. Não adianta nada a gente ter dinheiro se a gente não tiver saúde, se a gente não estiver vivo. Então, acho que nesse momento, esse é um momento de calma, eu acho que esse é o principal, né? Não existem respostas prontas. As coisas estão mudando muito rápido, cada dia tem uma nova regulamentação. Antes de você implementar qualquer desses procedimentos no seu consultório, na sua clínica, no seu hospital, procure um profissional do direito especializado, consiga orientações, porque a gente, né, nós que trabalhamos na área de saúde já estamos prevendo que depois que essa confusão acabar, depois que essa pandemia acabar, nós vamos ter uma enxurrada de judicialização do que foi mal feito nesse momento. Então, tomem cuidado, porque nesse momento a gente está, nossa, mas eu estou fazendo isso para o melhor, em benefício do paciente. Mas depois, a gente sabe que a judicialização das relações de saúde estão muito altas no Brasil e a nossa maior preocupação é que essa pandemia e os médicos fazendo várias coisas sem regulamentação específica acabe sendo um fator que vai impulsionar a judicialização a posteriori. Então, esse é um momento de calma, de cautela, é um momento de pensar antes de agir, de tomar muito cuidado e de ficar em casa. Certo, maravilha. Agradecemos muito a sua opinião, esse bate-papo que foi muito legal, doutora, em nome da E-Saúde, de toda a nossa equipe. E só estudando aqui, a Nilda falou que depois de esperar, vamos lá, Nilda, o patrão pode mandar funcionário embora nesse período? Foi uma pergunta? Não sei se foi uma pergunta. Foi uma pergunta, eu acho que ela esqueceu de colocar uma interrogação aí. As regulamentações, gente, também estão, né? Cada dia a gente teve uma medida provisória que saiu e que depois o Bolsonaro, o presidente, suspendeu um pedaço da medida provisória. Então, nesse período, a ideia é todo patrão tem direito a mandar funcionário embora, né? Independente da razão. E o que o governo tem feito é criado medidas para evitar que essa demissão em massa efetivamente aconteça. Mas sim, não existe nenhuma vedação para que a demissão não aconteça nesse período. Maravilha. Obrigado, doutora. Como é que faz o pessoal para poder te encontrar? Através das suas redes sociais, doutora Luciana Dadalto. Isso, no Instagram, @LucianaDadalto, ou no Instagram do meu escritório, @advocacia.lucianadadalto. Muito obrigado para todo mundo ter presente conosco hoje. Doutora, vamos ficar em casa nesse período e muito obrigado pelo seu tempo novamente. Obrigada, eu que agradeço. Fique com Deus, doutora. Abraço. Abraço.